se conhece este ditado popular, diz assim: se queres ir rápido, vai sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. E ir acompanhado dá trabalho, é exigente, implica nós treinarmos aqui capacidade de saber esperar, capacidade de analisar os riscos, mas a coragem tu tens, porque tu decidiste sair de um lugar para outro. Então, se tens coragem, respeita essa tua história, esse teu caminho e faz, efetivamente, que esta tua viagem, seja ela turística, que nós estamos mesmo aqui de passagem nesta vida, e que tornes a tua vida algo extremamente agradável. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Este aqui é também o vosso canal, o Café Turístico. O Café Turístico que é sobre viagens, sobre cultura e também sobre vlogs. Hoje estamos aqui para vos trazer um assunto bastante importante, creio, para alguns de vocês que estão a pensar em migrar. Quero vos falar sobre a imigração e, claro, sobre a imigração em Portugal. Portanto, gostaria de vos trazer, antes de tudo, uma reflexão. Portugal, quando imigra, os portugueses, quando saem de Portugal para outras localidades, eles procuram melhores condições de vida. Temos portugueses em Brasil, em Angola, em Moçambique, em São Tomé, ou seja, em qualquer parte do mundo há pelo menos 2 ou 3 portugueses imigrados. E os angolanos, os moçambicanos, os cabo-verdianos, os santomenses também querem imigrar. E por isso, muitos de nós que queremos emigrar, vemos para Portugal o ponto de partida, sobretudo por causa da questão cultural. A língua que nos liga, o português, e por isso é lá onde a gente quer emigrar. E nós hoje, o Café Turístico, quer vos trazer isso. Quer vos trazer algumas respostas para vocês que estão a pensar em emigrar, o que é que devem fazer, como devem fazer e por que é que devem fazer. Por isso fiquem conosco. Neste vídeo, que alguns de vocês irão pensar que é longo, mas é exatamente para nós podermos responder algumas questões que vocês têm. Então fiquem conosco. Subscrevam o canal, ativem o sino das notificações para não perderem vídeos futuros sobre determinados assuntos, sobre determinadas culturas e também sobre determinadas verdades. Fiquem conosco. Até já. Sim, como eu dizia, temos um assunto bastante importante e nós convidamos a doutora Carla, que é especialista, posso dizer assim, é especialista na matéria porque ela tem lidado diretamente com as comunidades, com as pessoas que a procuram para se poderem legalizar em Portugal, para poderem resolver as suas situações de integração, sobretudo integração. Por isso, este vídeo foi pensado para responder a várias perguntas que nós temos tido e também a algumas questões que para vocês e para nós fazem sentido serem vistas, ou seja, respondemos-las, não é? E por isso estamos aqui para isso. Muito obrigado mais uma vez e fiquem conosco. Olá, comunidade que nos acompanha no Café Turístico. Espero que estejam confortáveis, que estejam bem. Foi-nos interessado este convite para partilhar convosco algumas coisas que julgo serem pertinentes. Então, estamos a falar-vos de Portugal, de uma microempresa, de uma empresa social que desde muito cedo que se tem dedicado aos desafios, aos projetos, aos sonhos de todas aquelas pessoas e negócios que queiram passar além fronteiras e que queiram encontrar novos horizontes e novas oportunidades. Então, nós conscientes deste desafio e desta vontade que é inerente da condição humana, de nós termos ambições, temos sonhos, temos projetos, nós decidimos criar esta oportunidade, que é capacitar para apoiar todas aquelas pessoas que ainda possam estar fora do território português, do
território nacional e que de alguma forma procurem implementar os seus negócios ou trazer as suas famílias ou procurar outras oportunidades de progressão pessoal profissional. Então, o meu nome é Carla Santos e estou aqui para partilhar convosco algumas ideias de algo muito importante e que deve ser quase aquele livrinho, aqueles conselhos de bolso que nós devemos ter na nossa bagagem e na nossa bagagem emocional e mental. Então, começaria por vos dizer como é que está a situação da mobilidade e da imigração aqui em Portugal. A verdade é que nós ouvimos muito pelas notícias e quero dizer que nós estamos a ter uma conversa de café turística e que será muito baseada nas nossas percepções e nas nossas impressões, e é muito importante que também tenham atenção para toda esta realidade e que nós, sociedade civil, é aquilo que nós percepcionamos, é aquilo que nós sentimos, e às vezes podem ser realidades que estão mais complexas ou menos do que isso, mas nós gostaríamos de partilhar aqui algumas percepções e impressões que nós temos. A verdade é que Portugal tem estado com uma vontade e com uma disponibilidade de receber cada vez mais população imigrante, porque somos um dos países da Europa mais envelhecido e obviamente que o fenómeno da imigração faz com que haja uma melhor e uma maior renovação da nossa taxa de envelhecimento. Começamos a inverter aqui a pirâmide, mas também ao nível da empregabilidade, porque cada vez mais começa a haver uma escassez de mão de obra para determinadas atividades profissionais e por isso a forma como se percepciona, e também de acordo com alguns acordos bilaterais, nomeadamente com os países da CPLP, ou seja, os países de língua oficial portuguesa, em que há um acordo de mobilidade entre estes países e foi facilitado os processos de visto para que as pessoas pudessem efetivamente se mover entre os países da CPLP. E isto foi o que foi acontecendo, encontrou-se aqui uma modalidade de as pessoas terem a possibilidade de pedir os vistos CPLP para a procura de trabalho. Este visto fez com que, ou pelo menos era essa a tentativa, de reduzir os níveis de pedidos de visto turísticos para as pessoas poderem entrar e depois, na verdade, no seu coração, as pessoas já queriam vir ficar, queriam trabalhar, estudar, mas como era tão difícil encontrar quem fizesse uma promessa de contrato de trabalho ou pudesse encontrar aqui uma solução de estudo, de algo, era tão difícil que as pessoas, nos seus países de origem, diziam que vinham para férias e depois a motivação aqui no coração era efetivamente ficar. Então, para reduzir, porque se percebeu nos consulados portugueses que era essa a tendência, esta modalidade de visto de procura de trabalho fez com que, se eu tenho vontade de ficar e vou procurar trabalho, então eu vou pedir o visto certo. E é isto que é muito importante, a nossa legislação, aquilo que pretende, e todos os países assim o entendem, nós devemos de fazer o pedido de visto certo para o objetivo final que nós temos. Também sabemos que mesmo assim os consulados são tão burocráticos e a dificuldade é tal que as pessoas às vezes optam por fazer de outra maneira, mas a verdade, esta é a realidade. Sentimos que há um boom de entradas de pessoas, mais pessoas de vários países, por isso é que nós temos as 5 maiores nacionalidades ou comunidades residentes em Portugal. Temos, eu vou dizer as 5 primeiras, temos 29,3% é a comunidade brasileira, aqui em Portugal. Em segundo lugar vem cidadãos provenientes do Reino Unido, com 6%. Cabo Verde, Itália e a Indiana estão entre os 4%. Cabo Verde 4,9%, quase 5%. A italiana e a indiana estão nos 4,3%, 4,4%. Ou seja, estas são as 5 nacionalidades com mais presença em Portugal, e estamos aqui a falar
de 2 países da União Europeia, neste caso da Europa, neste caso o Reino Unido e a Itália, e depois 3 países de países terceiros, Estados-membros de países terceiros, nomeadamente Brasil, Cabo Verde e Índia. Ou seja, a Ásia começa a estar aqui também com uma forte predominância, e também isso implica outros desafios linguísticos, culturais. Tudo isso tem sido algo muito latente, e isto tem gerado o quê? Tem gerado aqui algumas manifestações também de alguma mais de cariz de extrema-direita, mais radicais na forma de olhar e de ver a forma como as pessoas entram, como as pessoas estão, como as pessoas se permanecem, como as pessoas se estabelecem, e isso tem sido um desafio muito grande. O que é que isto? E os desafios não é só para as comunidades migrantes, mas aqui é muito mais visível pela vulnerabilidade e pelos desafios a que têm que estar associados, mas estes problemas estes desafios que eu vou mencionar são transversais a todas as pessoas, nomeadamente os rendimentos. Estamos todos cada vez mais pobres e com menos dinheiro, o custo de vida está mais elevado e as dificuldades de emprego. E tudo isto tem criado aqui um desgaste no acesso a bens e serviços e na prestação que estes serviços são feitos, ou seja, vamos notando uma degradação na prestação de serviços a vários níveis, nomeadamente ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível da justiça. Começa a haver aqui este maior desgaste, e isso começam a surgir daqui mais tumultos sociais, mais fricções nas relações interpessoais e nas relações laborais. Tudo isto começa a agudizar-se ou a intensificar-se. Quais são aqui os desafios que nós devemos estar aqui mais atentos? É essencialmente aqueles, e é este o nosso trabalho, a capacitar, nós entendemos e compreendemos que todas estas variáveis que nós estamos a falar aqui convosco são variáveis externas, ou seja, são variáveis políticas, são variáveis humanitárias. Ninguém controla se vai haver uma guerra, se não, catástrofes humanitárias, tempestade, são coisas que nós não conseguimos controlar. Agora, aquelas que dependem de nós, é aqui que nós devemos prestar muito mais atenção, e é aqui que nós queremos partilhar convosco alguns cuidados necessários. Essencialmente o seguinte: os nossos comportamentos, a nossa capacidade de planear e de projetar e de antecipar problemas, fazer as coisas com a máxima antecedência possível, não negligenciar a nossa organização, a nossa capacidade de estarmos rodeados de pessoas que nos esclareçam, que nos informem, que nos mostrem caminhos, evitar ao máximo aquela espiral e estarmos rodeados de pessoas que só veem problemas e que só põem dificuldades e tudo para baixo. E isso faz toda a diferença para aquilo que é a nossa vida num país que nós escolhemos viver. E obviamente que a parte e a situação documental é de extrema relevância. O que é que eu vos posso dizer? Como é que nós estamos aqui em Portugal em relação a essas matérias? Qualquer pessoa que entra em Portugal entrou com um visto, se for de um país terceiro ou não, que seja de países europeus, mas terá que sempre ter um título legal que lhe permita atestar a sua legalidade e a sua residência em território nacional. E isso passa sempre por quê? Por nós temos que nos dirigir a um serviço público e tratar desse documento. Ou seja, se os serviços públicos estão cada vez mais estrangulados com este desafio de ter terminado o CEF e passar a ser uma nova agência, com o desafio político de que agora mudou o nosso governo e agora temos um governo mais à direita,
Todas estas variáveis fazem com que nós tenhamos que ser mais organizados e que tenhamos que planear e projetar. Por isso, recomendações concretas: cumprir prazos, ter elementos de prova em tudo aquilo que a gente vai fazer. Se mandamos um e-mail, se temos que interagir com uma instituição, se não soubermos usar os e-mails, ir a uma organização. Há muitas associações de apoio que podem prestar este auxílio. Há empresas como a nossa, que prestam este auxílio. Há profissionais liberais que também podem ajudar nesta matéria. A ti cabe escolher o sítio onde queres estar, com quem queres estar e a tua capacidade, obviamente, de pagares por estes serviços, porque na verdade acabamos por estar a recorrer a um prestador de serviços para ajudar. Por isso escolhe o prestador, mas registra, tem todos os elementos de prova e sê uma pessoa extremamente organizada. E eu não posso não deixar de partilhar uma coisa convosco, e que é o seguinte: encontra um dossiê, pode ser assim, pode ser aqueles maiores de arquivo, e faz uma coisa: separadores, micas, e organizar aqui as coisas da seguinte forma. Nós recomendamos, e deixamos já aqui com algumas dicas, um separador em que nós temos aqui o nosso índice. Eu posso dizer que tenho faturas, tenho finanças, segurança social, consulado, IFP, documentos de identificação, recibos, o que nós quisermos, é o nosso índice. Aqui já está rasgado e depois o índice tem números, como vocês podem ver aqui, e depois eu tenho um separador em que eu coloquei aqui um identificador, número 1, número 2, número 3 e por aí em diante. Ou seja, estes coisinhos verdes que vocês veem aqui são os separadores, os marcadores que estão identificados com números e que me dizem o que é que está a seguir a este separador. O que é que eu quero dizer com isto? Se não és digital, se não tens essa familiaridade com as tecnologias, então recomendo que tenhas um dossiê e coloques aqui as coisas. E coloca por ordem do mais antigo para o mais recente, ok? Pões um documento aqui que é o mais antigo e depois vais metendo os mais recentes por cima por cada tema. Segurança social, finanças, por aí em diante. E vais guardando aqui. Tira uma cópia de cada documento que tu tens, do passaporte, do teu visto, da tua residência. Se tens filhos, faz a mesma coisa e guarda. Se tens capacidade de teres uma impressora e teres um computador, digitaliza e guarda na nuvem, numa pasta que tens isso tudo. Porque cada vez que tu vais a um serviço público, tu não podes ir como nós assistimos todos os dias aqui. As pessoas abrem sacos de plástico, tiram sacos de compras e uma catrafada de papéis e metem tudo em cima da mesa e as pessoas nem sequer sabem o que é que estão a manusear. Isso é regra. Regra para tu simplificares a tua vida e para tu também demonstrares que realmente tens alguma organização e tens alguma destreza sobre aquilo que foi a tua tomada de decisão. E isso é fundamental. Se não tiveres esta capacidade, investe nesse tempo. Nós aqui já fazemos um bocadinho e pode parecer ridículo, mas nós fazemos isso. E isto não tem nada a ver com o teres curso superior ou não teres, seja o quarto ano. Eu conheço pessoas que não têm tanta escolaridade e são altamente organizadas e temos outras que são altamente qualificadas e não são nada organizadas. Por isso tem a ver com a tua personalidade, com aquilo que tu queres para a tua vida. Comporta-te para aquilo que tu queres obter na tua vida. Se tu queres ter paz, tu queres ter organização, tu tens de ter comportamentos que te levem a ter isso. Se não é assim, andamos sempre a empurrar o dia a dia e a empurrar com a barriga, obviamente que não vai correr bem. Então, este é, desde já, aquelas recomendações básicas
que nós temos que te deixar, e a maior parte das dificuldades são estas, são do cotidiano, até porque as pessoas já sabem, porque ouviram falar quais são os documentos necessários para renovar a residência, para fazer isto ou aquilo, porque vão ouvindo, é quase senso comum, porque o fenómeno migratório, principalmente nos países da CPLP, já é algo, é uma tradição, então nós já vamos ouvindo um pouco como é que é feito. As maiores dificuldades e os maiores problemas é esta falta de organização. Porquê? Também somos empáticos e solidários é que a vida de um imigrante é muito corrida, parece que não há tempo, mas não te escudes e não te desculpes com tipo avestruz, cabeça enterrada na areia, e nós não dedicamos tempo a isso. Então este é um dos maiores dificuldades que nós sentimos, a falta de organização por parte das pessoas, por desconhecimento, por dedicarem 10, 15 minutos do seu tempo a ter isto organizado. Não é perda de tempo, é mesmo um investimento, depois facilita a vida, mesmo a tua. E a outra coisa também que também é muito importante é transição digital. Se queres facilitar a tua vida, é preciso acedermos às coisas tecnológicas, aos serviços públicos ao nível digital. Ter senhas das finanças, ter senha da Segurança Social, fazer o registro no portal da AIMA ou do antigo SEF, ter as senhas. E mais uma vez, este dossiê vai ser a tua solução. Registra, guarda, grava. Porque tu vais precisar daqui a 2 anos, cada vez que tiveres que renovar os teus documentos, tu vais precisar disto. Ou se tens filhos, vais precisar todos os anos de renovar as matrículas, de fazer provas escolares, de fazer tantas coisas, anualmente tu vais precisar desses códigos. E se tu te esqueces, é uma carga de trabalhos. Então, não negligencies isso. Outra coisa, nós temos esta particularidade, o nosso nome é capacitar e temos 2 mãos. Nós cuidamos, nós envolvemos, nós corresponsabilizamos. Então, se recorres a um serviço para te ajudar a fazer uma marcação ou uma renovação do teu documento, ele vai ter que criar um e-mail e vai ter que criar uma password. Se tu pagaste por esse serviço, esse e-mail e essa password é de quem? É a mesma coisa se tu fores um supermercado. Se compras a fruta e o senhor da loja diz que as laranjas custam 2 euros, tu se dás os 2 euros, ele não pode ficar com as tuas laranjas, tu tens de trazer as laranjas contigo. Da mesma maneira aqui nestes serviços. Se tu pagas, compras um produto e pagas, esse serviço tem que ser todo ele devolvido e tu tens que ser responsável por isso. Agora, se vais pedir fiado e vais ficar a dizer eu não tenho 2 euros, só tenho 1 euro, aí vai ter que ser negociado. E é as condições que aquelas 2 pessoas negociaram e aceitaram naqueles termos, que é, ok, fica tratado o teu pedido de renovação, mas eu não te vou dar já a password. Quando fizeres o pagamento, então eu devolvo-te a password. Este é um bocadinho o modus operandi que vai acontecendo, mas é importante que a gente compreenda que estamos a recorrer a terceiros, há regras nessa relação e tem que haver a negociação e tem que haver a integridade na forma como nós prestamos os serviços e na forma como também as pessoas recebem estes serviços. Então, estou a falar aqui várias coisas. Depois é muito importante que também te apropries do seguinte: quais são aquelas coisas, aqueles serviços, aqueles documentos usuais e normais em Portugal que nós temos que tratar? Quais são aqui alguns cuidados? Ou seja, há aqui uma coisa que nós chamamos de conhecimento tácito, que não aparece em livros, mas é à medida que quando nós já estamos no lugar, nós vamos nos apercebendo das coisas que vamos ter que ir fazendo. Então, regras e dicas que podemos deixar para quem decide e quer vir migrar, que é: tem um plano financeiro e uma provisão financeira daquilo que tu vais ter que gastar, tem a noção de onde vais viver,
se é na casa de familiares, quanto tempo podes ficar na casa de familiares, se é uma casa alugada, quanto é que se paga. Em Portugal, os proprietários estão, e se são estrangeiros, está-se a cobrar 2 rendas, 2 calções, porque normalmente aos proprietários ainda temos as imobiliárias pelo meio, então é 2 rendas para o proprietário, 2 rendas para a imobiliária, então a pessoa que vai alugar tem que pagar 4 rendas, que é muito pesado, mas é importante que faças contas para isso. É necessário que entendas que a água, luz, comunicações são aquelas 3 coisas que tu precisas ter numa casa, teres mais ou menos um plano de quanto é que vais pagar por mês. Tens que te deslocar da tua casa para procurares trabalho, para ir à escola, se tiveres filhos, tens de ter esta capacidade de mobilidade. Então nós temos agora o passe metropolitano, que está em média valores de 40 €, sendo que quem é estudantes, reformados, terceira idade mais de 65 anos, não pagam, mas para isso também é preciso preencher um formulário, fazer aqui o requerimento para poder ter acesso ao passe. Esse passe depois faz-se o carregamento nas lojas ou com cartão multibanco. Obviamente, cartão multibanco, vais ter que abrir uma conta. É preciso terem atenção que os bancos também estão aqui a fazer algumas exigências e que são normais. Para se abrir uma conta no banco é porque eu tenho dinheiro para depositar ou para movimentar. Mas é preciso eu justificar de onde é que provém esse dinheiro. É fruto do quê? É do meu trabalho, é da minha herança, é de rendimentos porque eu alugo uma casa, é o quê? É preciso então termos, para abrirmos uma conta, é preciso termos um documento legal, um documento de identificação, é preciso também provar a profissão e é preciso ter um comprovativo de morada. Quais é que têm sido as maiores dificuldades aqui? É os comprovativos de profissão, que é a pessoa tem o passaporte, umas já têm a residência, agora também a atual residência CPLP. Depois, as dificuldades é, vive na casa de um primo, tem a prova de alojamento com o atestado da junta de freguesia. Mas depois a profissão, como é que eu faço? Ou seja, eu comecei a trabalhar num sítio, ainda não me deram o contrato, querem-me pagar e querem um IBAN. Mas o banco pede-me o contrato e pedem-me aqui coisa. Então estamos aqui neste limbo que é aqui algo que nós chamamos de alguma esquizofrenia e bipolaridade entre aquilo que é necessário e aquilo que nós temos para dar. É assim muito complicado. Este também tem sido um desafio muito grande e por isso tem que se ir gerindo aqui banco a banco, situação a situação. Há aqui várias formas de nós contornarmos, mas temos sempre que provar qual é a proveniência desse dinheiro que nós queremos movimentar ou depositar. Obviamente que depois também saúde. Então, entrei com visto, tenho um documento de identificação, precisei de provar a minha morada, atestado da junta de freguesia ou contrato de trabalho ou escritura para quem comprou. Depois comecei a trabalhar, preciso de abrir a minha conta bancária para receber o meu salário e obviamente que se eu estou aqui eu posso ficar doente, pode-me acontecer alguma coisa e também devo tratar do meu cartão de utente. Enquanto eu não tiver um título de residência, normalmente os centros de saúde não emitem o cartão de utente, emitem um documento provisório que número NOC ou NOP, não sei bem dizer, mas estou aqui um bocadinho indecisa, mas eu acho que é NOP. E então, número operacional, algo assim do género. É um número provisório até a pessoa, quando tiver um título de residência, depois tem que ir comunicar com o título de residência ao centro de saúde e eles fazem a atualização e dão já o número de cartão de utente definitivo. Explicar o seguinte: o facto todas as pessoas aqui em Portugal vão ter direito a acesso à saúde, mas os centros de saúde, isto não é um problema para os migrantes, é um problema nacional. A maior parte das pessoas não tem médicos de família, então
se eu vivo num determinado município, tenho um número de cartão do utente ou o NOP e preciso de ir fazer uma consulta com um médico no centro de saúde, não é urgência, quero ir fazer umas análises, quero fazer exames de rotina, então eu tenho que marcar uma consulta. Se é urgência, eu tenho que ir muito cedo, porque os centros de saúde atribuem um número, pode ser 5, outros 8, outros 10, depende dos centros de saúde, atribuem um número de urgências por dia. Então as pessoas têm que ir muito cedo para conseguirem ter a capacidade de apanhar essas vagas de urgência. Sendo mesmo uma situação de urgência grave, então não é no centro de saúde, ou seja, eu pego em mim, ou chamo uma ambulância, ou vou diretamente ao hospital da minha área de residência. Obviamente que se eu moro em Lisboa, mas fui passar o fim de semana com os meus tios no Algarve e parti a perna no Algarve, eu não tenho que vir para Lisboa para ser atendida, é no hospital onde eu estou e aconteceu o acidente. E pronto, estas são assim algumas das informações que eu posso dar e dizer o quê para acrescentar que obviamente com as novas eleições, e isto é geral, é o que acontece, é o modus operandi em Portugal, governos à esquerda, de governos à direita, a visão e a maneira de olharmos para as respostas públicas são diferenciadas. Isto é geral, é global. E nestas matérias do Sistema Nacional de Saúde, da escola pública, há visões diferentes. Então é natural que quando se mude as orientações políticas, também se mudem as práticas. E normalmente o que acontece, e esse é um problema grave que está a acontecer, por dois motivos. Primeiro porque tínhamos um Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que era a entidade responsável por tratar de tudo o que diz respeito à imigração, mas o CEF é uma polícia, então muitas das pessoas que operam na área, e também é a nossa visão, que tratar dos assuntos dos estrangeiros ou dos migrantes não tem que ser tratado por uma força policial, porque isto não tem a ver com uma questão policial, mas deve ser um tratamento administrativo para quem é migrante e realmente é um perigo à vida pública, então aí deve intervir a polícia, não é? Então por isso é que se fez esta transferência de competências, deixando de existir o CEF, como ele é conhecido, e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ter sido integrado na administração interna, juntamente com outras forças policiais, desde a PJ, a Polícia de Segurança Pública, a GNR, então ser as forças policiais a tratarem de assuntos que dizem respeito e obviamente com limitações de intervenção. Aquilo que diz respeito a atos meramente administrativos, de uma pessoa que tem um documento e quer renovar o seu documento, ok? É ser um serviço administrativo, então é tratado pela agência AIMA, que foi uma fusão entre um antigo organismo que era o Alto Comissariado para as Migrações e juntou-se, ou seja, o que é que se fez? Foi o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tinha inspectores que eram ligados mais às forças policiais e tinham o pessoal administrativo. E depois tínhamos o Alto Comissariado, que tinha técnicos superiores e pessoas que trabalhavam só nas temáticas das migrações e eram pessoas ligadas à área administrativa. Então o que se fez foi, o CEF termina tal e qual como ele existe, passando os inspectores a integrar as outras forças policiais e o pessoal administrativo funde-se com o Alto Comissariado para as Migrações, dando lugar à agência AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Ou seja, esta agência trata de tudo aquilo que diz respeito às temáticas das migrações e atos meramente administrativos, com outras variantes que têm o Departamento de Ligação à Sociedade Civil, às minorias étnicas e tudo isso. Este organograma está disponível nas redes sociais, estão-se a adaptar, a organizar-se e esta transição per si
é extremamente complicada, estamos a viver um caos por causa de uma situação muito importante, que é, não está a existir uma comunicação, uma nota de imprensa pública que venha explicar e venha tranquilizar e venha esclarecer as comunidades e todas as pessoas que operam na área. O que é que isto faz? Faz com que todos nós, individuais, coletivos, associações, prestadores de serviços, estejamos cada vez mais a estrangular o sistema. Estamos aqui com 3 realidades. Esta fusão, esta separação de poderes, esta fusão de serviços já traz desafios. Está-se a viver a transição digital, tudo ao mesmo tempo. Está a surgir vários bugs, vários problemas tecnológicos que não há respostas. E depois temos a questão política, ou seja, estamos a falar de três variáveis que nós não controlamos. Então, as dicas e as recomendações que eu posso deixar a todas as pessoas que nos ouvem é uma coisa: faz a tua parte, sê organizado, tem a documentação organizada, está rodeado das pessoas certas, não queiras facilidades porque são assuntos complexos e por isso quem te prometer facilidade, tudo a acontecer muito rápido, questiona, ok? Não queiras entrar em situações, em esquemas, em situações que não vão ser favoráveis e que não te vão deixar dormir tranquilamente à noite e que a qualquer altura pode sempre a coisa correr mal. Cuidado e atenção com as burlas e pessoas que vos prometem mundos e fundos e que se estão a aproveitar do desespero, porque este desespero está a trazer muitas dificuldades em termos de integração, acessos, os próprios serviços à volta não estão em concordância e já viver tudo isso, se tu não fores organizado e se tu não tiveres minimamente a clareza daquilo que tens que fazer, e há uma prática cultural que é a minha opinião muito pessoal, que é as pessoas não gostam de se comprometer, as pessoas não escrevem aquilo que dizem. A capacitar, e nós em particular, nós queremos sempre o teu e-mail, queremos sempre saber com quem estamos a falar e nós escrevemos tudo. E nós não temos a pressa de querer responder e de fazer tudo. Nós temos um modelo de resposta, de gestão da qualidade dos nossos serviços e por isso nós, em 72 horas, tentamos sempre dar-te uma resposta por escrito. Podemos sim falar contigo ao telefone, uma conversa informal para percebermos minimamente, mas deixa uma mensagem, manda um e-mail para geral@capacitar.pt e escreve as tuas inquietações. E nós, dentro daquilo que é o nosso modelo de negócio, nós tentamos no máximo em 72 horas responder-te, escrevemos, fazemos a análise processual daquilo que é a tua realidade, fazemos-te perguntas, costumamos dizer que somos um bocadinho cuscos, queremos entender verdadeiramente qual é a tua situação para que nós, sendo os especialistas em imigração, nós possamos te orientar. Obviamente que se ocultas, se não és honesto, se não és verdadeiro com tudo aquilo que tu estás a desejar para a tua vida, obviamente qualquer das nossas respostas, seja connosco ou com qualquer outro prestador, vai estar ali muito enviesado. Por isso, ser honesto, ser transparente, abre o jogo com as pessoas que tu procuras ajuda para que realmente tenhas o melhor serviço e o melhor resultado para a tua vida. Porque migrar, sair, largar do certo para o incerto já é um desafio. E se nós não tivermos e não cultivarmos aqui algumas boas práticas, isto gera um caos e por isso é que nós assistimos, infelizmente, a muitas pessoas que já estão em território nacional há muito tempo e que não têm documentação, deixaram caducar documentos, nunca trataram de nada, eu vou fazer porque estão sempre no automático. Atenção com o piloto automático, está bem? Eu costumo dizer e ensinaram-me assim que é
em terra alheia, sem documentação, a vida fica muito mais difícil. Não é impossível, mas fica muito mais difícil. E não é preciso. Se tu escolheste estar aqui e desfrutares da tua coragem e desta tua vontade de ires procurar melhores condições de vida, então não negligencies e comporta-te para aquilo que é o teu resultado. E por isso termino fazendo-te esta pergunta. Sabes o que é que tu tiveste que abrir mão? Que tiveste que largar? Sabes quem tiveste que deixar para estares aqui hoje? Isso, fecha os olhos e pensa. O que é que tu já conseguiste? O que é que ainda falta conseguir? E o que é que tu estás a recusar fazer para que realmente a tua vida te dê o feedback mais positivo? Não há certo nem errado. O que há são comportamentos e escolhas que tu fazes que te trazem ruído, que te trazem confusão, que trazem stress à tua volta. Por isso, espero ter verdadeiramente ajudado e contribuído para aquilo que é o teu caminho, aquilo que é a tua viagem. Esta é a nossa viagem, esta é a nossa vontade de contribuir para que a tua vida seja algo extremamente valioso e dignificante. Até lá, só posso te desejar um resto de dia feliz.